que nós anunciamos. Ele proveu uma forma do homem se aproximar dele novamente. Ele proveu uma maneira do homem reatar a aliança com Deus, porque a aliança da criação com o Criador estava quebrada. E a Bíblia diz ainda em Romanos que a criação, por causa disso, foi sujeita à vaidade. O que é vaidade? Vaidade não é só a beleza exterior, ou aquela pessoa que tem desejo de parecer mais bonita do que é, por isso se embeleza. Não é isso que o texto quer dizer. A vaidade que a criação ficou sujeita, o termo utilizado ali é a palavra vã, ou seja, ela se tornou transitória, passageira. Os homens se tornaram transitórios, ou seja, finitos. Nós, por causa do pecado, temos apenas um período de tempo nesta terra, e esse período de tempo é bem curtinho. Esse período de tempo, por causa do pecado, ele se tornou transitório, ele se tornou vão. Mas o que nós estamos lendo aqui na epístola de Paulo aos Filipenses, que este mesmo Deus, ele proveu uma forma, ele proveu uma maneira do homem reatar novamente uma aliança com Deus. De que forma é essa? Deus, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, sendo Deus, desceu à terra. A Bíblia diz em João capítulo 6 e o versículo de número 36 a 38, Jesus Cristo, ele dizendo: porque eu desci do céu, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa, que nenhum dos homens se percam. Ou seja, quando Jesus Cristo desce do céu e assume a forma humana, o que é que ele veio fazer? Ele veio em primeiro lugar em obediência à vontade de Deus. O Jesus Cristo tomou forma humana porque ele veio em obediência à vontade de Deus. Ele, como um servo, ele se entregou para realizar a vontade de Deus. Ele, como um servo, se entregou para realizar a vontade de Deus. Que tal vontade de Deus é esta, pregador? Está lá em 1 Timóteo capítulo de número 2 e o versículo de número 4, que Deus quer que todos os homens se salvem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso. A vontade de Deus é que você seja salvo. A vontade de Deus é que o seu filho seja salvo. A vontade de Deus é que a sua família seja salva. Esta é a vontade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus Cristo se manifestou, ele se tabernaculou, ele habitou em forma humana para cumprir a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que todos os homens se salvem. A Bíblia diz ainda